Graça e paz, querido. Amém? Para mim é uma honra estar aqui, trazendo uma palavra ao coração de cada um de vocês. Você sabe que esta responsabilidade é muito grande quando a gente fala de quanto tempo nós temos. Porque quando o pregador ele começa a abrir a sua boca, não adianta mentir para mim, porque eu faço isso. Quando nós ouvimos um pregador ministrando, a gente fala, vixe, vai dar sono. Não vejo a hora que o culto acabe, né? Então é uma grande responsabilidade. Responsabilidade por quê, querido? Porque eu sou pastor da comunidade de Chamar e agradeço de coração ao pastor Márcio, a pastora Carla, que cada vez que nós necessitamos da presença deles em nossa comunidade, eles vão com todo carinho, com grande amor, suprir as nossas necessidades. E quando se fala de suprir as nossas necessidades, eles correspondem às nossas expectativas, pastora, quando eles aparecem na comunidade de Chamar. E o interessante é que eles já entraram na graça do nosso povo, pelo menos do grupo de casais no qual eles ministram lá, né? Então essa responsabilidade para mim, querido, ela acaba sendo maior, porque lógico, hoje é a minha primeira oportunidade de estar aqui. Quero trazer uma palavra rema, uma palavra de Deus aos nossos corações, mas eu também estou com o objetivo de agradar o teu coração. Porque eu agradando o teu coração, querido, é uma resposta também que eu vou estar com essas portas abertas, sempre para poder estar trazendo uma mensagem para você. Amém, querido? Cadê os retirantes aí? Cadê os conferencistas? Cadê vocês? Olha só como levantou, tá vendo? Então significa que estão cansados aí, né? Mas eu ouvi falar que esta igreja é uma igreja do barulho. Olha só, na comunidade de Chamar, já vou subir aqui, peço a liberdade. Na comunidade de Chamar, quando a gente fala sobre barulho, eu tenho instruído eles ali, de que maneira nós fazemos barulho? De que maneira? Nós fazemos barulho de boca aberta. Amém, querido? Então, eu fiquei sabendo que a Nova Vida é uma igreja do barulho. Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos bater palma, nós vamos fazer barulho, nós vamos levantar tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei sabendo que esta igreja é uma igreja do barulho. Fica de pé, querido. Pastora Carla, não deu certo ainda. Olha lá o povo, olha lá. Não deu certo ainda. Não deu certo ainda. Meu irmão, barulho santo, querido, barulho santo traz cura, traz libertação, sara, liberta. E eu sei que tem algumas pessoas com dores na coluna aí. E quando a gente fala de barulho santo, querido, todas essas dores vão embora. Quem toma posse disso? Então olha só, somente você que é um homem, uma mulher de Deus, faz barulho aí. Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Isso! Olha aí, de pé ainda, de pé um minutinho só. Isso, de pé só um minutinho. Diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus te ama. Isso, Jesus te ama. Você pode dar um abraço nele, querido? Diga assim, Jesus te ama. Aleluia! Jesus te ama. Você sabe que quando nós ouvimos uma palavra como essa, em apenas dizer assim, Jesus te ama, já tem o poder suficiente, querido, de estar nos correspondendo. Quando nós ouvimos Jesus te ama, automaticamente quando nós cremos recebemos a cura, a libertação. Até mesmo Jesus te ama é uma resposta que Deus está no controle de todas as tuas lutas. Amém? Amém, querido? Estão bem aí? Estão confortáveis? Estão certinho?
Então, quando eu ouvi falar Jesus te ama, meu irmão, trouxe uma restauração para a minha vida, uma cura para a minha vida. E eu vou falar com pessoas aqui nessa noite, que precisam de uma resposta de Deus. Vieram da conferência, vieram do retiro, abastecidos, com o tanque cheio. Mas o inimigo está doido, querido, para que o teu tanque esvazie, através das lutas, através das dificuldades. E é sobre isso que nós vamos falar. Amém, querido? Porque você nasceu para romper. Amém? Olha para o teu irmão de volta. Olha só, eu quero te pedir 1 minuto só para você ficar de pé. Depois nós vamos passar o culto inteiro sentado, tá bom, querido? Eu prometo para você. Eu prometo para você. Olha, o pastor não pode mentir, tá? Eu prometo para você. Olha só. Você vai olhar para o teu irmão, eu sei que tem gente que não gosta disso, né? E vai dizer assim, querido, você veio para romper. Vocês vieram para romper. Amém? Vocês vieram para romper. Nós viemos para romper. Isso. Tomou posse aí, querida? Você veio para romper. Você sabe, pastor Márcio, tinha um pessoalzinho ali no fundo ali que viu que eu meio que agita a galera. Eles estavam assim, ó. Na hora que eu fui perto delas, elas já falaram, você veio para romper. Achando que eu ia cobrar alguma coisa, querido, não vou cobrar. Olha só, eu só quero chamar a tua atenção, porque eu sinto fortemente a presença do Espírito Santo dentro deste lugar. Aleluia! E uma das coisas que nós precisamos estar conectados, querido, que segundo a Bíblia diz, que aonde está a presença do Senhor Jesus Cristo, há transformação em nossas vidas. Aonde há a presença do Senhor Jesus Cristo, Deus está alcançando a sua família, Deus está alcançando os teus filhos, Deus está alcançando os seus, porque Jesus está aqui nesta noite. Olha só, quando a gente entende que nós viemos para romper, Jeremias 4:1, se eu não me engano, diz que antes da formação do mundo, Deus já havia nos escolhido. Você não é um erro da natureza, querido. Antes da formação do mundo, Ele já havia nos chamado. Então você veio para romper. Você veio para vencer. E nós vamos levantar as nossas duas mãos. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu gosto muito da Bíblia, eu gosto muito da leitura. Porque quando eu me alimento dela, existe uma palavra rema, uma palavra que tem o poder de transformar a nossa vida. Você sabe que Isaías, capítulo 60, versículo 22, existe uma palavra profética para nós ali. Quando ele fala bem assim, o menor dos homens. Quando ele fala o menor dos homens, ele também está querendo dizer a mulher. Quando ele fala o menor dos homens, ele também está falando às crianças. Amém? Então, quando ele fala o menor dos homens, ele está falando a comunidade Nova Vida. Você é da Nova Vida, querido? Então essa palavra profética é para você. E você vai dizer bem assim, Isaías 60, 22, que diz assim, o menor dos homens, mais alto, o menor dos homens, o menor dos homens, produzirá por 1000, e este homem pequeno terá a força de uma nação.
Eu sou este homem. Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus e glória a Deus! Agora eu te convido a você sentar. Tem gente que sentou, querido, lá na comunidade Chamar, eu falo bem assim, quando vocês sentam, vocês dão glória a Deus. Lógico que aqui eu não vou ser ousado de pedir para você ficar de pé de volta. Mas tem gente que sentou e falando, ai, sentindo dores aí. Mas Deus vai te curar nessa noite, querido. Amém? Glória a Deus. Você sabe que quando o pastor Márcio me deu este tema, Start, ele até falou sobre o Apocalipse 21:5. Eu tentei e quero tentar entrar neste padrão daquilo que o Senhor tem colocado no coração da liderança desta igreja e tocar o teu coração. Por isso que eu peço, querido, o pastor Márcio falou de 50 minutos, 1 hora, não, querido, não. Vai ser em poucas palavras, mas vai ser palavras transformadoras sobre as nossas vidas. Amém? Então, olha só, quando eu tenho certeza absoluta que esta conferência Start nasceu no coração de Deus. Eu não tenho dúvida nisso. Start, começar, para muitos, recomeçar, nos posicionarmos. Start, nós precisamos ter o entendimento que nós precisamos avançar, responder o chamado, produzir, nos posicionarmos. Start, querido, é eu estar ligado naquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Amém, querido? Então, o que eu quero profetizar nesta noite, através deste primeiro chamado, através da vida de vocês que voltaram de um retiro, que eu não tenho dúvida que foi bênção, que foi tremendo. Eu quero profetizar, querido, que este bairro, que esta cidade será marcado por esta igreja. Eu quero declarar, querido, que este bairro, que essa cidade será marcado, que a tua família, os teus familiares serão marcados pela tua vida. Então eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Olha assim, coloca sempre a mão na cabeça. Eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Eu profetizo sobre a sua vida uma nova história. Eu profetizo sobre a sua vida, querido, um novo caminho. Haverá sobre a sua vida uma nova história. Pessoas irão se converter pela palavra que sai da sua boca. Pessoas irão se reconciliar a Deus, querido, através das atitudes, da experiência e intimidade que você está tendo com o Espírito Santo. Amém, querido? Então eu creio que a partir desta noite, aonde eu estou ministrando, que Deus vai derramar uma nova história sobre este lugar. Que Deus vai derramar um novo tempo. Que Deus vai derramar um novo caminho. O que eu preciso entender existe uma promessa de Deus. Existe algo maravilhoso vindo dos céus ao nosso favor. O que eu preciso entender existe. Lógico que existe. O que eu preciso entender é que Deus não vai preparar bênçãos para você. Deus já preparou a bênção para você. O que Deus vai preparar, querido, é você para receber a bênção. Existe no reino, no mundo celestial, uma nova história, um novo tempo, um novo caminho declarado por Deus sobre a sua vida. Deus não vai derramar uma nova história, já existe. O que eu preciso entender é que Deus precisa preparar eu para viver um novo tempo, uma nova história e um novo caminho. Seja qual for a área da tua vida, querido. Mas
eu também preciso entender e compreender que eu preciso, então, fazer a minha parte. Existe uma promessa, já está pronto. Então, eu preciso fazer a minha parte. Qual é a parte que eu preciso fazer? Me preparar para poder receber as promessas do Senhor sobre a minha vida. Tem muita gente que não recebe a promessa de Deus sobre a sua vida porque não se preparou para receber a promessa. Tem muita gente que não recebe a vitória sobre a sua vida porque não se preparou para receber a vitória. Tem gente que nem descobriu um novo caminho, um novo rumo sobre a sua vida vindo de Deus. Por quê? Porque não se preparou. Tem gente, querido, que ainda não tem a família transformada porque está esperando que a esposa melhore, está esperando que o marido melhore. E não, querido, ei, se eu quero ver a minha família transformada, eu preciso mudar primeiro. Amém, querido? Então, que atitudes que eu preciso tomar, qual é a minha posição que eu preciso tomar para que a promessa de Deus se realize sobre a minha vida? Para que a promessa de Deus se realize sobre esta igreja maravilhosa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu preciso entender, querido, que uma das coisas eu preciso avançar. E quando se fala em avançar, a Bíblia diz que eu preciso esquecer das coisas velhas que ficaram para trás. Eu preciso entender de esquecer das coisas velhas. E segundo a Bíblia, eu preciso prosseguir para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu estou com Ele, querido, é a certeza da minha vitória. Então eu preciso entender que eu preciso ter uma nova história, ou para ter uma nova história, eu não posso olhar para trás. Eu não posso parar. Eu preciso entender que eu preciso me posicionar naquilo que Deus está queimando em nosso coração. Eu preciso entender, querido, que para nós recebermos uma nova história, ou coisas novas, querido, eu preciso estar em movimento. Eu não posso parar. Quem para, querido, não produz. Quem para não sonha. Quem para não tem como evoluir, não tem como crescer. Quem para gera dentro dela uma decepção, uma angústia, uma insônia. Por isso que quando Deus criou a terra, a Bíblia diz que Ele estava em movimento para a criação. Então tudo aquilo que nós buscamos em criar sobre os sonhos que Deus tem colocado em nosso coração, na tua vida, seja qual for o desejo, o sonho que você tem, você precisa entender que você precisa estar em movimento. Amém? Meu irmão, eu quero trazer um ensinamento para a tua vida nesta noite, que acreditou em um novo tempo, que acredita em uma nova história, que coisas novas o Senhor tem para você. Mas eu preciso entender de que maneira eu tenho que me preparar para poder receber essa promessa sobre a minha vida. Somos sonhadores, e por sermos sonhadores, querido, o homem por si, ele sonha todos os dias, ele é insaciável. Nasce um sonho, automaticamente já nasce um outro. Então a gente precisa entender que para coisas novas do Senhor ser concretizado sobre a minha vida, eu preciso avançar. Amém, querido? Eu preciso entender que eu preciso tomar uma atitude. Fazendo assim, com toda certeza você terá o melhor ano da sua vida. Fazendo assim, querido, se posicionando e tomando atitudes, porque Deus gosta de homem, Deus gosta de mulher que toma atitudes. Tomando atitudes, querido, você terá os melhores dias da sua história. Eu não tenho dúvida disso, mas uma das coisas eu preciso avançar. Eu tenho que esquecer as coisas velhas que ficaram. Eu preciso avançar. Amém, querido? Amém, querido?
Olha só, eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, por gentileza. Ah, Jesus, como a tua presença é gostosa neste lugar. Olha só, está ali. E aquele que estava sentado sobre o trono, aleluia, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você pode dizer um amém, querido? Olha só, é impressionante o amor e o cuidado que o Senhor Jesus, Ele tem pela sua igreja. É impressionante o amor e o cuidado que o Senhor Jesus Cristo tem pela minha vida, tem pela tua vida. Mãe, é impressionante o amor ágape, um amor incondicional que o Senhor Jesus Cristo tem pelo seu filho, sabia? Mães que estão chorando aqui, triste porque os seus filhos não estão aqui nessa noite. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus Cristo tem um amor incondicional pelo seu filho, pelo seu marido que não está aqui. E no tempo e na hora certa, eu profetizo uma nova história e ele vai estar aqui, sentado, louvando e glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabe que quando nós olhamos o contexto deste versículo, e entendendo o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos, querido, que este povo, esta igreja no contexto geral, essas igrejas até estavam fazendo ou tentando fazer as coisas certas. Mas essas igrejas, este povo estava errando, tomando decisões precipitadas, estavam falhando, estavam saindo do alinhamento, do prumo, saindo do propósito de uma história que Deus tinha para eles. Então, o que acontece no meio quando este povo estava saindo do propósito? A Bíblia diz, querido, que então o próprio Senhor Jesus Cristo traz uma revelação a João, ao apóstolo João, dizendo ao apóstolo João, dizendo assim: ei, escreve uma carta e envia às igrejas da Ásia. Mas eu quero voltar um pouco antes, neste versículo. A Bíblia diz que, e o que estava sentado, quem estava sentado, querido? Jesus, o Rei dos Reis estava sentado sobre o trono, e ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Existia uma palavra de promessa para aquele povo, uma revelação que Deus iria mudar a história deles. Mas o Senhor Jesus Cristo olha para o apóstolo João e diz assim: ei, escreve. Aí a gente consegue entender que houve uma promessa de Jesus dizendo: eis que o Senhor Jesus Cristo levanta, profetiza uma nova história, mas alguma coisa o povo, João, precisava fazer. Então existia uma promessa aqui, querido, que o Senhor Jesus, que estava sentado sobre o trono, profetizou que iria fazer uma nova história, ou coisas novas. Mas ele diz para o apóstolo João: escreve. Escrever faça alguma coisa, se posicione, toma posse, porque no momento que você, João, estiver escrevendo essa carta,
Você precisa tomar uma atitude. E através da tua atitude, você precisa ir às igrejas da Ásia, aonde eles vão acreditar no profeta e no homem de Deus, que é você. E através das tuas atitudes, eles vão crer que as minhas palavras é fiel e verdadeira. Uau! Então o que isso significa? Existe uma promessa, querido, que o Senhor Jesus está sentado sobre o trono, profetizando algo novo sobre a tua vida. Amém? Quem toma posse aí? Eu tomo posse das coisas novas. Então, as mesmas palavras, eu não posso tomar posse somente da promessa de uma nova história, de coisas novas. Eu preciso também, querido, descascar a banana aqui. Eu preciso roer o osso aqui também. Eu preciso fazer alguma coisa acontecer. Eu preciso me posicionar. Existe um chamado sobre a minha vida. Existe um chamado sobre a tua vida no ano de 2023 dentro do ministério. E para que as tuas coisas, para que teus sonhos, teus negócios se realizem, você precisa entender que você precisa escrever. E no momento que você escrever aquilo que Deus tem preparado para você, você precisa avançar, você precisa falar, você precisa, através das tuas atitudes, converter pessoas. As pessoas precisam ver o Senhor Jesus através da tua vida. Eu preciso gerar dentro de mim uma credibilidade. Você já ouviu uma pessoa que não tem credibilidade, querido? Quando ele te promete alguma coisa, você fala assim, ixi, de novo a mesma história. De novo a mesma história. Aí você não fala na cara da pessoa, mas você vira, isso é um mentiroso, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque essa pessoa perdeu a credibilidade. E eu e você, como homens e mulheres de Deus, uma das coisas que nós jamais deveremos perder é a nossa credibilidade. Porque aquilo que nós falarmos vai acontecer. Porque nós carregamos a marca de Cristo sobre as nossas vidas. E se existe um novo tempo, uma nova história para este bairro, para essa cidade, este bairro e essa cidade tem que ver em você a mudança de um novo tempo. Amém, querido? Amém, querido? Eu estou tentando ser carismático aqui para tentar voltar outras vezes. Mas eu estou achando que eu não vou voltar, porque eu estou sendo chato demais aqui, tá bom, querido? Mas eu sou esse cara aqui também. Quero agradecer ao pastor Cláudio que se posicionou, se colocou à disposição de estar aqui comigo. E pastor Márcio, eu estou me sentindo em casa aqui. Então acho que por isso que eu estou desse jeito assim, querido. Amém? Mas eu vou aproveitar. Eu não sei se eu vou voltar, então eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar tudo que eu tenho hoje. Amém? Então olha só. O próprio Senhor Jesus Cristo traz a João, apóstolo João, a revelação, querido, as cartas da igreja da Ásia. E olha só, e nessas cartas, querido, também tinha palavras de exortação. Quando nós entendemos sobre as 7 cartas, entendemos que tinha palavra de exortação, palavra também de restauração. Ah, quem não precisa ser restaurado aí, né, querido? Todos nós temos áreas que precisam ser restauradas. Uma palavra de motivação de fé, promessas e profecias vindo de Cristo através da carta para as igrejas. E também motivação e esperança. Amém? Jesus estava querendo dizer através da carta: ei, igreja, lute pela justiça, vivam de uma maneira digna, correta, com responsabilidade o evangelho. Olha que tudo existe uma promessa, mas existe um pedido. Existe um alinhamento da nossa parte. Amém, querido? Existe algo que Deus quer que você faça ou nós façamos para que a promessa se cumpra sobre as nossas vidas. Porque olha só,
Lutem pela justiça, vivam de uma maneira digna e correta o Evangelho, pois, independente do sofrimento, independente das lutas que você está passando, independente, querido, ali da maldade que o povo está fazendo com que vocês passem, pelas dores que vocês passem. O mesmo livro, um versículo anterior diz assim: porque Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Amém, querido? Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as consequências das lutas, das dificuldades que você tem passado, da maldade que estão fazendo contigo. Deus manda dizer: Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. E a gente entende que dentro deste versículo, deste contexto, a Bíblia diz assim, que a palavra final, ela sempre vai vir da boca do Senhor Jesus Cristo. A palavra sempre vai vir, a palavra final sempre vai vir da boca do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? E a palavra final vinda da boca do Senhor Jesus Cristo é: eis que eu faço coisas novas sobre a sua vida. Eis que haverá um novo tempo. Eis que haverá uma nova história. Eis que haverá um novo caminho para a tua vida. Independente das dores, independente da situação e das lágrimas que você tem derramado, há uma promessa de um novo tempo, de uma nova história e um novo caminho. E eu aqui tomo posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre uma nova história, querido, a gente consegue entender sobre um novo ciclo em nossas vidas. Amém, querido? Aonde neste novo ciclo, se fala sobre o novo ciclo, é na virada de ano, né? Ou quando nós queremos mudar uma história, ou em um aniversário, um novo ciclo, né? E nesta conferência é uma nova história. Amém, querido? Então, quando existe uma promessa nesta noite, que Deus estaria fazendo nova todas as coisas, e que Deus estaria derramando sobre nós um novo tempo, a gente consegue entender sobre o novo ciclo. Mas é natural, acredito eu, que você também faz isso, porque eu faço. Quando nós estamos passando um novo ciclo da nossa vida, nós escrevemos o projeto de vida. Nós escrevemos aquilo que nós queremos alcançar. Amém? 2023 está aí, e eu acredito, tenho certeza disso, que você já fez o teu projeto de vida, ou você já falou com Cristo os objetivos e propósitos no qual você quer alcançar. Amém? Então, quando nós escrevemos um novo projeto de um novo ciclo, é natural, querido, nós escrevermos ou pensarmos em esperança. Gera dentro de nós a esperança, este novo ciclo. E nessa esperança nós esperamos a felicidade. Amém? Amém? Neste novo ciclo, querido, quando se gera uma esperança, nós esperamos a saúde. Amém? Esperamos a prosperidade, a riqueza. Quem não pensa em prosperidade e riqueza neste novo ciclo? Todos nós pensamos. Amém, querido? Mas olha só, nós, numa nova jornada, num novo ciclo da nossa vida, nós só pensamos coisas boas. Nós não pensamos e jamais escrevemos ou entramos no projeto ou no planejamento as coisas más. Nós não escrevemos em planejamento as perdas. Nós não escrevemos no planejamento as dores, as lágrimas. Nós não escrevemos no planejamento as tempestades da vida. Só que uma coisa é certa, querido, ela existe. Amém? Ela existe. E normalmente nós nos frustramos porque só esperamos coisas boas. E está certo esperar, mas nós não nos preparamos para as tempestades da vida. Você está conseguindo entender?
E quando nós lemos a Bíblia mesma fala sobre os dias maus. E que esse dia chegará para todos nós. 2023 está aí. Estamos apenas no início de um novo ciclo. E eu posso te dizer que como pastor e como conselheiro, querido, eu consigo entender, identificar que pessoas já começaram, nem bem começou este novo ciclo, e já começou a sua história com lutas, com perdas, com tempestades na sua vida. Essas pessoas já começaram, querido, com grandes lutas. Teve outras pessoas que não souberam lidar com as lutas e já trouxeram as lutas de anos anteriores, que passou em 2019, 2020, 2021, 2022, e está trazendo para o ano de 2023 as mesmas lutas. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê. Porque não toma uma atitude. Porque não se posiciona segundo a Bíblia. E quando nós entendermos, querido, que todas essas lutas, essas dificuldades, essas tempestades que a vida nos traz e que a vida nos lança certas surpresas, eu preciso entender com os olhos espirituais que quando tudo isso acontece para mim, quando tudo isso acontece para você, se segura aí, querido, nós somos ou seremos o maior beneficiado. Sabe por quê, querido? Você não tem ideia o quanto essas lutas que você está passando, o quanto essas dificuldades que você está passando, tem o poder de te beneficiar. Você está entendendo, querido? E muitas vezes, sem mesmo entendimento, nós nos prostramos diante de Deus e pedimos para Deus nos livrar da luta, nos livrar dessas tempestades da vida. E esquecemos, querido, que essas lutas, essas tempestades, podem ser as portas ou a porta aberta para a sua grande oportunidade. Essas lutas que você tem pedido para Deus te livrar delas, querido, pode ser a porta de bênçãos para realizações das suas necessidades e respostas. Olha só, aquilo que entendemos como problema é a porta para o nosso sucesso. Deu para entender? Aquilo que entendemos como problema é a porta para o nosso sucesso. Sabe por quê, querido? Pergunta para mim por quê? Porque todo o milagre nasce de um problema. Deu para entender? Pode ver que as tuas respostas e as bênçãos que você tem, querido, não foi fácil você conquistar. Você teve que desenrolar, você teve que lutar, você teve que clamar, você teve que brigar para tirar a tua bênção, o milagre de dentro daquele problema. É onde nós damos valor, querido. Aqui que eu quero ensinar, instruir a resposta de tudo isso que nós estamos falando. Abra a palavra de Deus no livro de Marcos 4:35. 4:35. Isso. Vocês estão entendendo a mensagem aqui, querido? Amém? Olha só. Marcos 4:35 fala assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E levantou um grande temporal de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada, e despertaram-lhe dizendo: Mestre, não se te dá como perecemos? Você não imagina, mestre, que nós podemos morrer aqui dentro deste barco afogado?
E ele, despertando, repreendeu. Fala comigo, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento o aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós olhamos o cumprimento de tudo isso que eu estou falando, querido, cumprimentar essas palavras, eu caí dentro dessa história. Marcos 4:35, nós podemos dizer, lembra que eu falei no início, que Deus iria dar para nós a solução em meio às tempestades, porque é através das lutas que o inimigo tenta te desmotivar a prosseguir. É através das lutas que o inimigo tenta te desmotivar ministerialmente. É através das lutas que o inimigo tenta fazer com que você pare, estacione. Aí eu disse que Deus estará contigo sempre em meio às tempestades e dificuldades. Você só precisa crer. Amém, querido? Amém, querido? Então, olha só, nós podemos dizer sobre esse texto que existe sim um milagre em meio às tempestades, como houve aqui. As tempestades que você está passando, as tempestades que talvez você irá passar, Deus já manda dizer ao teu coração que se você se posicionar, existirá um milagre sobre a sua vida. Você só precisa crer. Olhando as palavras do pastor Márcio sobre leitura, sobre ensinamento, nós conseguimos entender, querido, que nem sempre dentro da Bíblia ou na história dele, Jesus curou. Nem sempre, querido, Jesus realizou milagres. Mas sempre, fala comigo de volta, mas sempre, olha aqui, mas sempre Jesus estava ensinando. Em cada frase, Jesus ensinava. Em cada parábola, Jesus estava ensinando. Sabe por quê, querido? Porque nós somos gerados, nós somos marcados pelo ensino de Cristo. Jesus está ensinando e eu preciso fazer a minha parte. As lutas que você está passando, querido, que somente Deus e você sabe, existe uma promessa. E essa promessa hoje é de um novo tempo, de uma nova história, de um novo caminho, de coisas novas, que Deus fará nova todas as coisas. Mas eu preciso tomar uma atitude. Jesus está ensinando. Deus está trazendo a revelação aqui nesta noite. E você precisa colocar em prática. Você precisa fazer para acontecer. Amém, querido? Para acontecer uma coisa que já existe, mas só depende de nós. No capítulo anteriores de Marcos 4:35, Jesus sempre ensinava, ou Jesus estava ensinando por parábolas. Mas olha que interessante tudo isso que eu quero te ensinar aqui nessa noite. Quando nós olhamos no versículo 35, querido, ele deixa de ensinar os discípulos na teoria e começa a ensinar os discípulos na prática. Enquanto estamos sendo ensinados na teoria, tudo é muito fácil, tudo é muito bom. Enquanto estamos sendo ensinados, querido, apenas aqui dentro deste local, nos gera dentro de nós uma área de conforto, uma zona de conforto. Mas Deus não quer ensinar você lutando aqui dentro, porque aqui dentro é um lugar de preparação, aqui dentro é um lugar de aprender, aqui dentro é um lugar de fortalecer a nossa vida espiritual, aqui dentro é um lugar de comunhão. Mas Deus quer deixar você forte, porque o campo, querido, está aí fora, e você precisa estar forte.
Amém, querido? Então, enquanto estamos sendo testados na teoria, querido, tudo é muito fácil, é gostoso demais. Não nos traz incômodo algum. Já viu aquelas pessoas que estão quietinhas no canto e falam bem assim, ai, deixa eu quietinha aqui. Porque está bom para ela ali, querido. Aquela posição está boa para ela ali, querido. Ah, passa 1 ano, passa 2, passa 3, e eu ainda estou no banco sentado, aprendendo apenas sobre teoria. Não, querido, o que Deus manda de dizer é, levanta e vai. Levanta, se posicione e vai para a luta. Vai produzir, vai conquistar, vai ganhar, vai gerar, vai multiplicar, porque você veio nesta terra para romper. Amém? Mas quando somos ensinados na prática, ah, meu Deus, quando somos ensinados na prática, dói. Quando somos ensinados na prática, machuca. Quando somos ensinados na prática, isso nos confronta, porque nos arranca de uma zona de conforto e nos traz medo, é natural, porque somos testados na prática. Mas uma coisa eu quero dizer para você, querido, nós precisamos viver este processo de prática. Pergunta para mim por quê? Porque nós precisamos aprender. Deu para entender, querido? Olha só, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala de 2 tempestades. Quantas tempestades? Marcos 4:35 fala da primeira tempestade. Marcos 6:45 fala da segunda tempestade. Na primeira tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo no barco. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas ele veio andando sobre as águas. No versículo 35, querido, diz ali, se alguém puder colocar para mim o versículo 35 de volta ali no telão, para que a igreja acompanhe, aí. Meu irmão, olha só, eu tenho poucos minutos de palavras aqui, mas somente nessas 3 linhas, eu consigo trazer mais uma pregação em cima de cada linha dessa, que nos ensina, nos motiva, nos alinha e nos faz sentir fortemente a presença de Deus. Porque ele está querendo dizer ali, no telão, e naquele dia, quando a Bíblia se refere naquele dia, ele está querendo dizer um dia qualquer. Por quê? Porque Jesus não escolhe o dia, Jesus não escolhe a hora e Jesus não escolhe o lugar para agir. Amém? Quando Jesus, ele quer agir, sempre será de uma maneira de repente. De repente, querido, Jesus pode vir e trazer a cura. De repente, querido, Jesus pode vir e mudar a tua história. De repente, querido, Jesus pode vir e manifestar o poder dele sobre a sua vida, derramando o sobrenatural e o milagre de Deus, aquilo que você necessita. Sempre vai ser de repente, e de repente, eu só preciso estar conectado com o reino. Eu só preciso estar com o coração quebrantado, querido, e ser um voluntário para que este de repente chegar, eu possa ser escolhido. Então, de repente, Jesus marca a história daqueles discípulos com uma experiência que eles jamais iriam esquecer. Segundo, sendo já tarde. Aí a pergunta é, sendo já tarde para quem? Para Jesus ou para os discípulos? Para quem, querido? Lógico que para os discípulos. Sabe por quê? Jesus sempre vai agir no tempo certo. Jesus sempre vai agir no momento certo, porque Ele tem o controle do tempo.
É Ele que tem o controle do tempo, querido. Ele sempre vai agir no tempo certo. Nunca será no teu tempo. Quando a gente vê Deuteronômio, quando fala sobre bênçãos, a Bíblia diz que Deus derramará chuva no seu tempo. No seu tempo. É sempre no tempo dele. Vai ser no tempo dele, de repente, querido. E aquilo que você acha que está demorando, descansa teu coração. Porque no tempo certo, de repente, Ele vai te abençoar. Amém, querido? Amém? Aqui existe uma outra palavra no final que diz assim: passemos. Uau! O que ele quer dizer com esse passemos? A ordem de Jesus é passemos e não passem. Deu para entender, você que está passando por luta? O que ele está querendo dizer, querido? Que toda a luta que você está passando, que toda a dificuldade que você está passando ou pode passar, que todas as dores, todos os gigantes que se levantam contra você, todas as tempestades que se levantam contra nós, Ele está querendo dizer bem assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te ajudo, sou eu que estou contigo. E esta luta que você está passando, essa tempestade que você está passando, diz o Senhor: eu irei passar contigo. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluia! Aleluia! É necessário nós passarmos por essas lutas. Temos que passar, querido, porque no meio do processo das lutas, lembra quando falei que nós seríamos e seremos o maior beneficiado de todas elas? Porque quando nós estamos no meio do processo, as lutas nos deixam mais fortes, as lutas nos deixam mais sábios, mais entendidos. E no final desta luta, no final dessa tempestade, você receberá com toda certeza a sua vitória. Você só precisa continuar firme. Na primeira tempestade, Jesus estava dormindo dentro do barco, na polpa, na parte dos fundos, em um lugar qualquer. Olha só o que eu quero dizer para você: as maiores tempestades, querido, não são aquelas que nós enfrentamos lá fora. As maiores tempestades são aquelas que nós enfrentamos aqui dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Essas são as maiores lutas, traumas emocionais, lutas, decepções, querido, e não sabemos lidar com ela, porque nós não colocamos o Senhor Jesus aonde Ele tem que estar. Nós precisamos entender que nós precisamos tirar o Senhor Jesus de um lugar qualquer, da polpa, e trazer Ele no centro da sua vontade. Deu para entender, querido? Nós precisamos trazer Ele no centro da sua vontade. E nós não estamos vencendo lutas, nós não estamos vencendo tempestades, porque nós estamos deixando o Senhor Jesus na polpa, em um lugar qualquer, nos fundos. E esta noite o Senhor Jesus Cristo quer que você tome uma atitude, fala comigo, atitude, e traga Ele, querido, para o seu devido lugar, aonde o Senhor Jesus nunca pode ter saído. Quando a gente olha esta passagem, pastora Carla, a gente consegue entender que os ventos fortes, segundo a Bíblia, que a grande tempestade não teve poder de acordar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os grandes ventos, as grandes tempestades, não teve poder de acordar o Senhor Jesus. Aleluia! Mas a Bíblia diz que um grito de socorro, um grito de misericórdia, colocou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de pé, pronto a dar a salvação, a libertação, a restauração, a cura, o livramento para os seus discípulos.
que você está passando, Ele não está nem aí. Que as lutas que você está passando, Ele não está nem aí. Mas no momento que um filho clama por socorro, clama por misericórdia, clama por ajuda, Ele se coloca de pé, pronto para te ajudar. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ah, Jesus. A segunda tempestade, querido, Jesus é totalmente, no livro de Marcos, capítulo 6, aonde está escrito ali? Marcos 6, alguma coisa vocês entenderam a segunda tempestade. Na segunda tempestade, Jesus dá uma ordem totalmente oposto da primeira. Totalmente oposto. A Bíblia diz que Jesus dá uma ordem aos discípulos: ei, passem para o outro lado do mar. Mas agora, queridos discípulos, sem a minha presença. E agora, querido? Sem a minha presença. Jesus sabia dos medos e dos traumas que os discípulos estavam passando. Ou, Jesus sabia do medo e dos traumas dos discípulos por causa da tempestade. Mas Jesus, mais uma vez, queria ensinar os discípulos na prática que Ele está no controle de todas as coisas, querido. Que Ele sempre vai estar no controle de todas as coisas. Então, quando você estiver vivendo na prática das lutas, aquilo que você fala consigo mesmo: eu não estou mais aguentando essa luta. Ai, meu Deus, que luta difícil. Deus está querendo te ensinar na prática que Ele tem o controle de todas as coisas. E é para você descansar. Apenas descansar. Na primeira tempestade, os discípulos enxergaram a solução dentro do barco. Já na segunda tempestade, querido, Jesus não estava ali. E os olhos dos discípulos não enxergaram a solução dentro do barco. Mas não olha só, eu quero dizer para você, nem sempre, querido, nem sempre veremos Jesus em meia tempestade, nem sempre veremos Jesus dentro do barco, nem sempre, querido, não é o fato do Senhor Jesus não estar dentro do barco, não é o fato do Senhor Jesus Cristo não estar em meia tempestade, que Ele não está de olho em você. Olha para o teu irmão e diga: Jesus está de olho em você. Ele sempre vai estar de olho em você, querido. Ele sempre. Essas lutas que você está passando, essas tempestades que você está passando, você pode não ver Ele. Você pode não sentir a solução, mas Ele está de olho em você. Sabe o que isso me faz lembrar? Um tempo atrás, eu tenho um filho de 9 anos, mas isso já faz alguns anos atrás. Normalmente, quando nós vamos para o litoral, nós pais que levamos as nossas crianças, a mulher olha para nós e diz bem assim: amor, vai cuidar das crianças, que eu vou ficar aqui tomando um sol. Não? Mas lá na minha situação, eu fico muito bravo, porque eu já sei a frase da minha esposa. Pisamos na areia, ela fala: você entra com o Leonardo na água e eu vou ficar tomando um sol. Eu não gosto, mas eu vou, não sou bobo. Então, a Karen estende ali a toalha e começa a tomar o sol. E criança é fogo, eu nunca vi como que pode, né? Eles já entram assim, já correndo e entrando dentro da água com tudo. Nós, depois dos 40, nós fazemos assim para ver se ela não está gelada, né? Nós não entramos porque passou dos 40, a gente já acha que pode dar um derrame ali na hora. A gente vai morrer duro ali, pode dar um choque térmico, a gente vai morrer, né? Mas a criança não, querida, a criança já entra com tudo, ela não está nem aí para nada. E eu correndo atrás e não sou bobo, eu fiquei só molhando os pés e fiquei observando ela. Daqui a pouco eu reparei
que o Leonardo saiu de dentro da água. E nesse momento que ele saiu, eu dei 4 passos para trás. E naquele momento que ele saiu, querido, não é verdade que quando a gente está aqui no litoral, eu não sei que coisa que acontece, a gente vai ver, a gente está lá do outro lado. Né? A gente está procurando a mulher, a gente que, mas não estava aqui, ela já ficou lá do outro lado e a água parece que vai levando a gente, ou a gente vai se distanciando automaticamente. Eu não sei se é depois dos 40 que acontece isso, mas isso acontece. Mas o Leonardo, ele saiu da água e começou a andar, e a praia estava lotada, e ele começou a andar. E eu vi que em algum momento, o Leonardo, meu filho, tirou os olhos do pai. E ele andou por um bom tempo. Mas o pai nunca, em nenhum momento, nada tirou a atenção do pai. Em nenhum momento o pai tirou os olhos do filho. Quando o Leonardo já estava distante, em algum momento, querido, ele olhou para trás, à procura do pai, mas não o encontrou. Então o Leonardo começou a chorar, desesperadamente, à procura do pai. Mas o pai sempre esteve de olho no filho. E quando ele estava chorando, eu me coloquei na frente dele, ele sorriu e me perguntou: aonde você estava? Assim é na nossa vida, querido. Você pegou que aqui dá para fazer mais uma mensagem? Ei, você pode estar afastado. As distrações da vida podem ter te levado para um outro lado. Você pode em algum momento da vida nem estar mais sentindo a presença do Pai. Mas o Senhor Jesus manda te dizer que Ele jamais tirou os olhos de você. Independente aonde você está, o Senhor Jesus está de olho em você. Amém, querido? Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Hebreus 4:13 diz assim: nada em toda a criação está oculta diante de Deus. Salmos 34:15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Sabe, querido, qual é a grande dificuldade nossa? As nossas grandes dificuldades, querido, que é no momento das lutas de nossas vidas, nós não enxergarmos que o Senhor Jesus está no controle das coisas. As nossas dificuldades, querido, é não enxergar aquilo que pela fé deveríamos crer. Amém? Para nós encerrarmos, o que eu quero dizer, quando nós olhamos a passagem da primeira e da segunda tempestade, nós conseguimos entender que a tempestade ela não veio no meio, a tempestade ela não veio no final. Deixa eu corrigir. Quando nós olhamos a tempestade não veio no início, a tempestade ela não veio no final, a tempestade ela vem no meio. Sabe por quê, querido? Porque sempre será no meio que o diabo vai tentar te desmotivar. Pode ver aquelas pessoas que não conseguem terminar. O diabo deixa ela avançar, o diabo deixa ela prosseguir. Mas quando ela chega na metade do processo, o diabo tenta fazer ela desanimar, desmotivar. Porque quando eu desmotivo e desisto na metade, gera dentro de mim um sentimento de inferioridade, de incapaz.
Quando eu desisto pela metade, querido, gera dentro de mim a vergonha. E é isso que o diabo quer fazer com nós. Vocês que vieram de uma conferência, vocês que vieram de um retiro, querido, deixa eu falar algo para você. Não pare, porque será no meio que o inimigo vai tentar te desmotivar, mas você precisa prosseguir. Quando nós olhamos no meio, eu fiz uma marcação, é no meio da caminhada que vem o desânimo, é no meio da caminhada que vem a tristeza, sempre será no meio da caminhada, querido, que vem o sentimento de falência, é no meio da caminhada que achamos em algum momento que nós iremos morrer, é no meio da caminhada que você se sente cansado, é sempre no meio, querido. O diabo ele quer te cansar e no meio da jornada, no meio do propósito, no meio do processo, o diabo quer fazer você desistir. Você vai dizer comigo bem assim: eu não vou desistir, porque o Senhor Jesus está no controle da minha vida. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Aleluia. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos dizer nesta primeira chamada. Nesta primeira chamada. Eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Eu estou no controle de todas as tuas lutas. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? O Senhor Jesus está no controle de tudo. Quem entendeu a mensagem aí? Vamos falar mais alto. Quem entendeu a mensagem? Levanta a mão. Isso. Nós entendemos a mensagem, querido. E eu quero falar para vocês retirantes. Eu quero falar para vocês conferencistas. Eu quero falar para vocês, querido, que vai dobrar o número de pessoas aqui para a segunda chamada. Eu quero falar para você, querido, que entendeu, presta bastante atenção, mas em algum momento da sua vida, olha aqui para mim agora, na bulica dos meus olhos, em algum momento, querido, você está sentindo que você tem um chamado, que você tem um propósito, e que o diabo está tentando fazer você desistir no meio desta caminhada. Em algum momento você não está vendo Deus no meio deste barco. As lutas e tempestades são tão grandes que você não está mais vendo Deus em meio às tempestades. Em algum momento você também está se sentindo que eu estou sozinho. Eu preciso colocar Deus, eu preciso colocar o Senhor Jesus no seu devido lugar. O que Jesus está querendo dizer, querido, é que as tuas lutas, Ele não está preocupado, mas Ele está atento ao clamor, ao pedido de socorro de um filho. E eu quero falar com você que está no limite e que precisa desta palavra de restauração neste primeiro chamado, porque Deus quer derramar sobre a sua vida uma nova história, um novo caminho, um novo tempo. Deus quer derramar sobre a sua vida novas coisas. Lembra que eu tenho falado desde o início, querido, que existe, já está preparado tudo isso de Deus para a tua vida. Mas eu preciso me posicionar, eu preciso escrever, eu preciso vir à frente, eu preciso levantar as minhas mãos, eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. E eu estou falando para pessoas que em algum momento estava que nem o Leonardo, começou a caminhar e em algum momento se sentiu e não viu mais a presença do Pai ao seu lado. Ele está mandando dizer: eu estou aqui. Eu quero entrar na história da sua vida. Porque toda a história que o Senhor tem para você, Ele precisa fazer parte, querido.
Deus não faz nova história, novo tempo. Deus não faz nova todas as coisas se Ele não for o centro da tua vontade, se Ele não estiver acima de todas as coisas. E Ele te ama. Olha para o teu irmão e diga: Jesus te ama. Volta, volta. Fala para ele assim, querido: volta ao chamado. Volta ao chamado. Volta, querido. Existe uma nova história para você. Mas o teu coração triste não está deixando que muitas coisas aconteçam. Eu quero falar com pessoas que estão com o coração triste. Eu quero que você levante as suas mãos, querido. Olha aí, ó, tem bastante gente. Pessoas que precisam... Fica a tua mão levantada, querido. Você que precisa e entende, levanta a mão mais alto assim. Isso. Você que entende, querido, que precisa voltar. Eu preciso voltar ao chamado. Eu preciso voltar ao chamado. Eu estou longe. Eu preciso voltar ao chamado. Olha só, querido, Efésios fala bem assim sobre o reino de Deus, sobre o mundo das trevas no reino celestial. Aqui, querido, é um reino celestial. Existe demônios aqui, querido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Existe o reino das trevas no mundo celestial, porque ele está tentando te calar. O diabo está aqui para tentar fazer com que você não levante as suas mãos, que você não tome posse de uma nova história, que você não se posicione ao chamado de Deus, porque você está de alguma forma longe. E ele quer estar do teu lado, ele só quer estar do teu lado, querido. E você, querido, que entende que precisa voltar ao chamado. Ah, pastor, eu preciso voltar ao chamado, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que Deus tem um chamado sobre a minha vida, e eu preciso ouvir, e hoje eu sinto que Ele está me chamando. Eu quero que você levante as suas mãos bem alto também, querido. Olha aí, ó. Olha aí. Então você, querido, que levantou a mão entendendo que precisa voltar ao chamado do Pai. Você, querido, que está com o coração triste, eu quero que vocês venham aqui à frente e eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Isso. Ei, saia cantando, saia alegre, saia feliz, querido, porque hoje marca um novo ciclo sobre a sua vida. Vem dando glória a Deus, venha dando aleluia, venha dando glória a Deus, querido. Venham. Venham que a mesa está pronta. Venham que a mesa está pronta. Venha que a mesa está pronta. Venha que a mesa está pronta. Venha, querido, porque o banquete está preparado. O banquete está preparado. O que Deus manda te dizer é: clama a mim e te responder-te-ei. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não sabe. Coisas grandes. Só se posiciona. O que o Senhor manda você dizer é: eis-me aqui. O resto, querida, deixa com Ele. Se posiciona. Isso. Vocês que estão no banco, querido, vamos chapar junto. Levanta suas mãos aqui para frente. Isso. Ei! Cheio! Meu Deus! Isso! Tudo é possível. Cheio! Está aqui. Ele já desceu. Tudo é possível. Venham. Ele está aqui. E venha teu reino. A
aqui, querido, faz assim, ó. Isso. Isso. Chama a presença do Espírito Santo. Ei, abra sua boca, querido. Isso. Adore, adore. Cheio. Levanta suas mãos bem alto, querido. Isso. Em uma única voz. Canta junto. Isso. Mais alto. Isso. Olha a presença do Espírito Santo aí. Cheio. Levanta suas mãos, querido. Ei, meu Deus. Yeshua, 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 Yeshua. Cheio. Aleluia. Jesus te ama, querido. Alamaia canderei, cheio. Aleluia. Olha a presença do Espírito Santo aí, querido.
a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Meu Deus! Cheio! E ruja o leão, e a terra estremeça. Vamos encerrar com festa, querido! Diante da majestade Encerra com festa! de Encerra com festa! E ruja o leão, Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Meu Deus! e ruja o leão, E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Meu Deus! Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Diga assim, obrigado, Deus! Se abram, Obrigado, teu Deus! reino venha mover. Obrigado, Deus! Que a Aplauda o nossa Senhor, fé e querido! esperança estão em Deus. Grande Aleluia! Deus, ruja o que os leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade De Jesus. Aleluia! Aleluia. Sim, Deus. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Se abre o céu, o teu reino vem, nossa fé está No nosso Deus, e se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Aleluia! Aleluia.